Oi, pessoal, vocês estão bem? Tudo bem com vocês aí? Beleza, aqui também tá tudo certo. Vamos lá para mais uma aula de correção, tá legal? É, a gente vai fazer então aula de língua portuguesa para o nono ano, aula número 25, e a correção da aula 20, parte 2. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, eu sou a professora Nina, para mais uma aula com meus queridinhos do nono ano. Então vamos lá. Nessa videoaula realizaremos a correção das atividades do caderno de atividades, páginas 55 a 59. Tudo bem? Então vamos. Bom, deixa eu até pegar aqui o meu caderno de atividades para a gente acompanhar juntos, tá? Então, assim, a aula, como vocês devem se lembrar, era a aula de regulamento. Algum capítulo falando sobre o regulamento, a importância dele, quais as características desse gênero, etc. Né? E aqui no caderno de atividades a gente tem também a reprodução de um outro regulamento, né? E aqui a gente vê que ele não é aqui do Brasil, né, gente? Tem uma linguagem um pouco diferente. Mas vamos lá. Aí na página 56 a gente começa a fazer a correção, tá bom? Vamos lá. O exercício é: a respeito da organização das informações nesse texto, afirme a alternativa afirmativa correta, que é essa reprodução, né, de um regimento aqui, de um regulamento. Então vamos lá. Dessas alternativas, quais que são qual é a correta? Olha, primeiro, sua estrutura equivale à do texto poético, já que se trata de poesia? Não, não é poesia. É dividido em partes identificadas como artigos? Sim. Essa é a que está correta, tá? Então é essa. Agora, por que as outras não? Olha, apresenta subdivisões de artigos em parágrafos e incisos. Não. Cada artigo contém subtópicos numerando com algarismos romanos. Nesse caso aqui, não, né? Então a gente tem que analisar o que tem neste regimento. Pode ser que algum outro tenha algumas outras informações que aqui a gente não está assinalando, tá bom? Bom, na página 57 ainda não, né? Na página 57, exercício número 2. A que público esse regulamento se destina? Bom, nesse caso, como a gente viu que não é aqui do Brasil, é de Portugal. Então, ó, são crianças, jovens em idade escolar que moram no arquipélago da Madeira, nos Açores, Cabo Verde e Canárias. Todos esses, gente, são ilhas, né, um arquipélago, um conjunto de ilhas que pertence a Portugal, tá? Desde a época da colonização. Então, todos esses aqui, eles falam português, mas todos são na costa da África, tá? A Ilha da Madeira, dos Açores, é mais próximo da Europa, mas Cabo Verde e Canárias, não, tá? Canárias é também Mediterrâneo, por ali, começo do Atlântico, tá? Bom, que atividade esse texto regulamenta? Isso é a 3, né? Qual é a atividade que está regulamentando? Vocês sabem que regimento, regulamento é uma coisa que serve para qualquer coisa, né? Qualquer coisa que você necessite de estabelecer regras, você pode fazer um regimento, um regulamento, tá? Nesse caso aqui, é um concurso de poesia, tudo bem? Poesia escrita e virtual, né? Tá? Visual, desculpa, que virtual. Bom, 4. Qual é a finalidade da atividade regulamentada no texto? É, qual é a finalidade dessa atividade, que é esse concurso de poesia? O que está dizendo? Dar voz aos poetas, tá? Os jovens poetas dessas regiões aí, tá? Que elas não, elas, embora pertençam a Portugal, elas estão fora do território do Portugal propriamente dito, tá? Então eles querem descobrir novos artistas, querem dar voz a novos artistas dessa região e que falem português, né? Porque todas essas ilhas falam português. Bom, na página 57 ainda. Qual é a finalidade? Ai, copiei de novo, né? Vamos para 5. Quais regiões são mencionadas no regulamento? Em que parte do texto consta essa informação? Então a gente repete, gente. Arquipélago da Madeira, dos Açores, Cabo Verde e das Ilhas Canárias, tá? E aí, em que parte do texto consta isso? Consta no artigo 2º do regulamento. É só para você conseguir buscar essas informações dentro do texto, tá? É por isso que existe esse tipo de pergunta. Porque aqui tá tudo bem, mas e se for um texto de uma prova, por exemplo? Onde a gente vai buscar essas informações? A gente tem que procurar em que parte do texto que ela se encontra, tá? O que é mencionado, o que não é. Tem que saber tudo, identificar dentro do texto. Bom,
6. Qual é a função do artigo 3º deste regulamento? Ele regulamenta, ele explica quem pode participar desse concurso, tá? Porque se ele é voltado para jovens que moram nesses arquipélagos, jovens de outras localidades ou pessoas mais velhas a partir de tal idade não podem participar, certo? 7. Por que são aceitas no concurso produções escritas em português e em castelhano? Porque as Ilhas Canárias, ela tem uma ligação com a Espanha, tá? Então, olha aqui, ó. Ela foi colonizada, então a língua oficial das Ilhas Canárias é o espanhol. Tudo bem? Mas, enfim, ela, embora pertença à Espanha, ela tem também uma parte que fala um pouco de português, embora a língua oficial seja o castelhano, tá? E não sei se vocês sabem, o nosso padre José de Anchieta, que ajudou a fundar a cidade de São Paulo, nasceu nas Ilhas Canárias. Tudo bem? Só uma curiosidade. Bom, na página 57, gente, 8. A língua portuguesa, em que o regulamento foi escrito, da maneira como ele foi escrito aqui no livro, apresenta algumas peculiaridades, algumas características diferentes. Explique essa afirmação. Bom, primeiro, ele foi escrito em português, mas o português de Portugal. Então tem uma diferença assim com a linguagem daqui, né? Algumas palavras, principalmente, e algumas maneiras de escrever as frases não são comuns aqui no Brasil, no nosso português brasileiro. É essa a resposta. Certo, pessoal? Quando a gente estuda ou lê algum livro que é de algum escritor português, a gente percebe muitas diferenças. Por exemplo, aqui a gente poderia falar assim: eu percebo, não, eu entendo que você é uma pessoa autoritária, vai. Aí em Portugal se falaria assim: estou a perceber que você é uma pessoa tal e tal. Então a maneira como se constrói as frases e algumas palavras são completamente diferentes daqui. E aqui no nosso caderno de atividades a gente tem um bom exemplo disso, tá? Então uma resposta que for aproximada com isso é a resposta correta. Bom, página 57, então, tem lá. Elencamos, ou seja, colocaram, né, em uma lista, vamos dizer assim, algumas peculiaridades linguísticas do português de Portugal presentes no texto. Então, algumas coisas que tem lá que são características da língua portuguesa de Portugal. São palavras, expressões e construções sintáticas pouco usuais no Brasil. Identifique o sentido delas e seus correspondentes no português brasileiro, que fica um pouquinho por cima, né, ali das letrinhas, mas dá para entender, né? Bom, então a gente tem que tentar ler aqui dentro do contexto do texto todo, tá, gente? Porque a palavra sozinha, muitas vezes a gente não tem como saber. Então, dentro do texto, a gente consegue identificar e entender o que elas significam. Ou pelo menos tentar identificar. Então, olha lá. Cariz significa trocas, aspectos. Traços, desculpa. Traços, não é trocas, não. Traços, aspectos. Convivialidade, convívio. Aqui nós temos um convívio, lá eles têm uma convivialidade. Ó, recessionadas. O que é uma coisa recessionada? É uma coisa recebida, tá? Seriação. Vamos fazer uma seriação? É uma seleção, tá bom? A quando é a mesma coisa que quando, tá bom? Entrega em mão, entrega em mãos. É como a gente falaria aqui. Contato, sem esse C antes do último T, tá bom? Respectivo, é respectivo. Seria a mesma coisa que respectivo. Eletrônica, cerimônia, prêmios. Olha a diferença, gente. O que é aqui? É eletrônica, cerimônia, prêmios. É porque tem um acento agudo. Mas é isso lá. E aqui, como é que escreveria? Olha lá, eletrônica, cerimônia, prêmios com acento fechado. Então tem uma diferença aí de acentuação, tá? O som é mais um som aberto ou um som fechado. Aqui é fechado, lá é aberto. Apresentados a concurso. Apresentados ao concurso, tá? Apresentados a concurso, apresentados ao concurso. Aspectos, certo? Palavras complicadas, né? Vamos ver mais
A continuação aqui. Deixa eu abrir aqui minha apostilinha, acompanhar com vocês com o caderno de atividades. 10. De modo resumido, indique o conteúdo de cada artigo que constitui o regulamento. Então, você tem que ler o regulamento e identificar. Apagou minha luzinha aqui, gente. Pera aí. Aí, pera só um pouquinho. Ih, voltei, desculpa aí. Apagou meu abajur. Então tá. Então, para identificar o conteúdo de cada artigo, tá? O que cada artigo tem para dizer dentro desse regulamento. Então vamos lá, no primeiro artigo, né? Vamos lá, o que tem aí, ó? Apresentação da instituição que promove o concurso. Então ele vai dizer quem está promovendo aquele concurso. Esse concurso de poesias, né? Que vai ser para jovens das ilhas dos Açores, da Madeira, Ilhas Canárias, etc. Cabo Verde. Segundo, o que tem lá? Os principais objetivos desse concurso, né? Ele está sendo feito para quê? Né? Tudo tem que ter um objetivo na vida. E aqui é de fazer dar voz a novos jovens dentro da poesia, em língua portuguesa. Terceiro, quem pode participar? Então ele vai dar regras, tá? Não é qualquer pessoa que pode participar, não é simplesmente eu acordei e falar, eu vou participar. Não, tem regras e limite de idade. 4. Regras de apresentação das obras. Como essas obras que vão se candidatar a esse concurso devem ser apresentadas. Também tem que ter uma regra, né, para ser seguida, para que todo mundo apresente igual, tá? No quinto, informações sobre a avaliação das obras. Bem, para um concurso tem que ter pessoas que avaliam para ver, né, pessoas isentas, com muita propriedade dentro daquilo que está se propondo ali, no caso aqui é avaliar a qualidade de novas obras literárias, desses jovens que estão se lançando, né, estão começando. Então tem que ser pessoas que são avalizadas, né, são pessoas com grande capacidade, grande gabarito. Então aqui ele está falando como é que essas obras vão ser avaliadas, tudo bem? Sexto, informações sobre os prêmios. Claro, se você participa de concurso, com certeza você vai ganhar alguma coisa, um prêmio que seja, tá? E aqui ele vai estar mostrando, então, tudo relativo a isso. No sétimo, informações sobre a entrega da premiação. Tá, uma coisa é saber o que você vai ganhar, outra coisa é saber como ela vai ser entregue. Imagina, né, gente? Porque o concurso é feito por Portugal para essas ilhas. Então, assim, tem uma distância geográfica muito grande. Ele vai estabelecer como que essa premiação vai ser entregue. No oitavo, informações sobre os direitos autorais de propriedades das obras. Claro, porque assim, quando você compõe uma poesia, alguma coisa, você tem o direito autoral sobre aquilo. Se alguém quiser usar a sua poesia para algum outro fim, ele tem que ter a sua autorização. Se você não autorizar, eles não usam. E em alguns casos, se um autor fica famoso, ou alguém quer editar um livro, para cada livro vendido, você ganha uma porcentagem em cima por seu direito autoral, certo? Bom, página 58 ainda. Em um texto normativo, a linguagem predominante é aquela que instrui ações, né? Texto normativo, gente, é um texto de norma, certo? Qual que é, então? Instrui ações de quê? Obrigatoriedade. Quando você coloca regras, é porque as pessoas são obrigadas a cumpri-las, tá? Então, aqui é obrigatoriedade. Mesmo que alguém não cumpra, tem uma obrigatoriedade em seguir aquilo, tá? Como regra de condomínio, por exemplo. Ah, não pode. Eu não sei quais são as regras no condomínio, gente, eu não moro. Mas, por exemplo, deve ter regra para usar quadra, regra sobre o barulho, né? Limite de horário de barulho, uma série de coisas. Isso está dentro de um regimento. 12. Assinale as formas e as locuções verbais que expressam tais ações. Então, dentro desses aqui, que expressem essas ações de obrigatoriedade, tá? Então, olha lá, devem ser, isso é uma obrigação, tá? Não pode ser, por exemplo, aquela primeira, ó, pretende ser. Pretender quer dizer, pode ser que sim, pode ser que não. Então, não pode ser essa. Então, é só essa aqui, dessa primeira coluna da esquerda, é devem ser. Da coluna da direita, ó lá, devem ter, não poderão ser e devem ainda obedecer. Tudo isso está expressando o sentido de obrigação, e foi essa pergunta aqui, tá? Obrigatoriedade. Ok? 13. Além das formas e das locuções verbais, há outros recursos linguísticos que produzem o efeito de sentido de obrigação. São eles:
São eles. Olha, a gente tem algumas opções. Os advérbios exclusivamente, devidamente e unicamente, tá? Isso dá uma impressão de obrigatoriedade, tá? A expressão é possível? Não, isso não expressa obrigatoriedade. A expressão é obrigatório, claro. A expressão sob pena de, sim, é obrigado você fazer isso. Se você não fizer, você vai sofrer uma consequência, sob pena de. E dessas aqui são essas só. Então é a primeira, a terceira e a quarta. Tudo bem? É isso aí, gente. Na página 59, 14. Releia a informação a seguir, que consta no item 3 do artigo 4º. Se o texto for extenso, poderá ser apresentado em colunas. Isso falando lá do concurso de poesias, né? As regras para o concurso de poesia. Então, aqui, as orações que constituem esse período comunicam, respectivamente, qual dessas opções? Olha, se o texto for extenso, então é uma condição. E poderá ser extenso é uma possibilidade, tá? Poderá ser apresentado. Então, é a segunda aqui, uma condição e uma possibilidade, tá? Avaliando uma coisa de cada vez, né, gente? Se o texto for extenso, uma coisa. Poderá ser apresentado em colunas, outra coisa. Então, a primeira expressa uma condição, se for o caso e tal. E a segunda, uma possibilidade. Pode ser apresentado em colunas. É possível, na verdade, ser apresentado em colunas. É isso que está dizendo aqui. Ok? 15. Releia a informação abaixo presente no item 7 do artigo 4. Cada concorrente poderá apresentar apenas um trabalho de cada categoria. Um trabalho. Que efeito de sentido a palavra apenas instaura nessa frase? É uma condição, né? É uma restrição. Ela está restringindo. Ela fala, não, é só uma. Não vai ser duas nem três. Então, restringe as suas possibilidades. Diminui a possibilidade. Você só pode inscrever uma em cada categoria. 16. Na medida em que o texto é um regulamento, pode-se dizer que ele é constituído de regras, claro, e normas. Lei não, né, gente? É um regimento, não é um tratado de leis. Então, assim, ele estabelece regras e normas a serem cumpridas. Bem? É isso. Bom, pessoal, a correção vai ficando por aqui. Eu espero que vocês estejam fazendo, porque eu estou recebendo muito poucas atividades. Eu gostaria muito que vocês me mandassem, tá bom? Para eu acompanhar o desenvolvimento de vocês. E qualquer dúvida, vocês me procurem. Beijo, tchau, tchau.